Prevenir ainda é melhor do que remediar. No caso da dengue, a prevenção é a única saída. E este ano, os cuidados começaram mais cedo. Um novo plano de combate à doença está previsto para ser lançado este mês pelo Ministério da Saúde e vai envolver controle dos vetores e uso de inovações tecnológicas. A ação veio depois que autoridades do Ministério da Saúde anunciaram em maio que, por conta das mudanças climáticas, a próxima epidemia de dengue poderia vir ainda mais cedo, o que poderia acontecer já em novembro deste ano. Pensando nisso, a pasta se antecipou. A estratégia prevê o controle do mosquito e o uso de mosquitos modificados geneticamente para bloquear a transmissão da doença, conhecido como o método Wolbachia. Para o sanitarista e professor da Universidade de Brasília, Jonas Brant, esse é o momento correto de agir. Porque os ovos do mosquito permanecem no ambiente quando seca aquele recipiente, aquele ovo permanece viável lá. Então ele fica esperando a chegada das chuvas. Então quanto antes eu começo as minhas atividades nesse período seco, eu garanto que quando começar a chover, eu tenho menos recipientes naquele ambiente e com isso eu tenho menos chance, enfim, eu atraso o crescimento da população de mosquitos e com isso eu atraso o aumento do número de casos. Em 2024, o Brasil viveu a pior epidemia de dengue da história. Foram 6,5 milhões de casos prováveis da doença, segundo o Ministério da Saúde, e mais de 5.200 mortes. A maior parte delas é entre fevereiro e abril, no período de aumento das chuvas. Na 35ª semana epidemiológica, o número caiu para 3.938 casos prováveis da doença. Mas nem por isso dá para descuidar. Mesmo com o número de casos em baixa, a nutricionista Natália Mariatti, moradora do Distrito Federal, conta que está sempre atenta para evitar infecções. Vem um rapaz de mês em mês aqui em casa fazer uma vistoria assim, sabe? Para ver se tem vasinho, se tem alguma coisa, né? Se a piscina está coberta. Eles fazem algumas fiscalizações e orientações. Em nota, o Ministério da Saúde informa que o plano de resposta às arboviroses tem o objetivo de implementar novas tecnologias de controle vetorial nos municípios brasileiros, de maneira escalonada, considerando o perfil epidemiológico e a população sob risco, preparar a rede de atenção à saúde para atender os casos durante epidemias e garantir o abastecimento de insumos para diagnóstico, assistência e controle vetorial. Reportagem Lívia Brás. O PROCON Estadual do Rio de Janeiro e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realizaram a operação de fiscalização em 10 lojas de troca de óleo e mecânica automotiva em Niterói e São Gonçalo. Mais de 58 litros de óleo irregulares foram encontrados, além de peças com aparência de usadas, sem procedência, sendo comercializadas como novas. 7 lojas foram autuadas. Os agentes encontraram óleos automotivos sem registro na Agência Nacional do Petróleo, ANP, conforme determina uma resolução de 2019 da própria agência, bem como óleos com registro falsificados e vencidos. Os fiscais também identificaram peças comercializadas sem procedência comprovada e com aparência não condizente com um produto novo, como era vendido. As peças foram apreendidas até que se comprove a origem do material. Outras irregularidades, como produtos vencidos e sem preço, também foram identificadas. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mais de 1.400.000 piscinas olímpicas de esgoto serão despejadas no meio ambiente até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno das eleições municipais. Esse é o alerta do Instituto Trata Brasil, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Segundo o Instituto, apenas 52,2% do esgoto gerado é efetivamente tratado, o que resulta em despejo diário de cerca de 5.200 piscinas olímpicas
olímpicas de esgoto sem tratamento na natureza. O Brasil tem hoje mais de 32 milhões de habitantes sem acesso à água e aproximadamente 90 milhões sem coleta de esgoto. O novo Marco Legal do Saneamento prevê que todas as localidades devem atender 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033. O Instituto Trata Brasil diz que no ritmo dos últimos 5 anos, a universalização só será alcançada em 2070. O tema deve ganhar atração nessa campanha municipal, já que se trata de um problema no topo da agenda dos prefeitos e que traz consequências para os gastos com saúde pública. A expectativa é que saneamento básico se torne o setor que mais deve atrair investimentos nos próximos anos. Da Rádio 2, Daiane Cardoso. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 14 milhões e 600 mil microempreendedores individuais, os MEIs. Trata-se de uma categoria que enquadra empreendedores que empregam no máximo um funcionário e podem atingir uma renda anual de R$81 mil. Mas as regras estão desatualizadas e precisam ser mudadas, avalia o deputado Darcy de Matos, do PSC de Santa Catarina. Ele é relator de um projeto que tramita na Câmara para aumentar para 2 o número de funcionários do MEI e alterar de 81 mil para 144 mil o teto de faturamento. Mas, segundo o relator, o projeto encontra dificuldades para andar. O governo atual tem restrição, porque eles entendem, e no meu entendimento eles entendem de forma errada, que aumentar o teto do MEI das microempresas dá impacto negativo no caixa do governo. Isso não é verdade, porque todo mundo sabe que quando você amplia a base, se você ampliar o teto, milhões de microempresas e de MEIs vão produzir mais, vão gerar mais emprego e vai arrecadar mais para o caixa do governo. É o contrário do que eles pensam. Para o vice-presidente jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, Anderson Trautmann, é uma luta antiga da categoria. Como esse limite já foi estabelecido há algum tempo, né, não é corrigido também há vários anos, obviamente que com inflação, isso ao longo do tempo vai reduzindo o contingente de empresas que podem aderir ao regime ou mesmo aquelas que estão já no regime que alcançam o patamar do teto. Os pequenos e microempreendedores individuais são responsáveis por 70% das vagas de emprego existentes no país, formais e informais. Além disso, 90% dos CNPJs brasileiros vêm dos pequenos e são eles que geram 30% do nosso produto interno bruto. Reportagem Lívia Brás. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste terá 47 bilhões de reais para investimentos no exercício de 2025. Essa é a estimativa feita pelo Banco do Nordeste em evento realizado na sede da instituição financeira. O valor é 18% superior à quantia destinada ao fundo em 2023. As áreas definidas como prioritárias para o repasse de verbas são inovação, infraestrutura econômica e urbana, meio ambiente, desenvolvimento social e produtivo e educação. As diretrizes e orientações para os investimentos do fundo são estabelecidas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eduardo Tavares, secretário de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério, considera que o aumento de recursos para o fundo evidencia um cenário positivo de retomada econômica no país, com retorno do investimento público. O aumento dos fundos constitucionais, né, e até de forma acelerada, eles evidenciam essa retomada econômica, esses bons indicadores que o governo tem gerado no PIB, na geração de emprego e renda, ou seja, os fundos constitucionais, uma parte relevante é feita do quê? Da participação do imposto de renda, de impostos que uma parte é destinada para esses fundos e outra parte é também de retorno das operações.
E tudo isso forma um cenário positivo para que a gente tenha cada vez mais recursos para disponibilizar para essas agendas estruturantes relacionadas ao desenvolvimento regional, desde transição energética, o agro de baixas emissões, logística, enfim, turismo, todo o potencial que o Nordeste tem, né? Dos 47 bilhões de reais previstos para o fundo em 2025, 70% serão destinados a municípios das microrregiões prioritárias, compostas por municípios de baixa e média renda. Nessas localidades, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional aplicará 23 bilhões de reais. Para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, serão destinados 10 bilhões de reais. O valor é 18% maior do que o projetado para o fundo de 2024. As empresas de porte prioritário, mini, micro, pequeno e pequeno médio, receberão pelo menos 51% dos recursos do fundo, o equivalente a 29 bilhões de reais. Empresas de médio e grande porte terão 17 bilhões de reais para aplicações. Para saber mais sobre as ações do governo federal sobre fundos e instrumentos financeiros, acesse mdr.gov.br. Reportagem Júlia Luqueta. O estado do Rio é o terceiro maior produtor de cachaça no país. Os destaques apontam para as cidades de Nova Friburgo e Paraty, e a produção de cachaça no Brasil remonta ao século XVI, quando os engenhos de açúcar começaram a destilar o caldo de cana fermentado, criando a bebida que se tornaria um símbolo nacional. Inicialmente associada às classes mais baixas, a cachaça enfrentou períodos de repressão, incluindo uma proibição pela coroa portuguesa que culminou na Revolta da Cachaça em 1660, isso na cidade do Rio. Com o tempo, a bebida ganhou prestígio e se estabeleceu como um dos principais produtos da agroindústria brasileira, sendo produzida em praticamente todos os estados verde e amarelo. O estado do Rio, por exemplo, com uma rica tradição de mais de 3 séculos e meio na produção de cachaça, se consolida como o terceiro maior produtor da bebida no Brasil, atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo. São 65 alambiques e 716 rótulos registrados no território fluminense. Dentro desse contexto, Nova Friburgo emerge como um importante polo de produção do destilado. A cachaça é o principal produto exportado pela cidade. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Mais de 11 milhões de brasileiros já contam com a Carteira de Identidade Nacional, a CIN, também chamada de o Novo RG. Dados do governo federal indicam ainda que apenas um estado não iniciou a emissão do documento: Roraima. O Novo RG começou a ser emitido em janeiro e unifica, por meio do número do CPF, os RGs cadastrados nas diferentes regiões do país. Antes, a pessoa poderia ter até 27 RGs, um de cada estado ou do Distrito Federal. Agora, como o número do CPF é único, isso não será mais possível. O governo explica que a novidade ajuda a melhorar procedimentos administrativos e o combate a fraudes, o que significa mais segurança. O novo documento segue alguns padrões internacionais, inclusive o código MRZ, o mesmo usado em passaportes, o que facilita a entrada em alguns países. Ele também tem o QR Code, que permite checar se o documento é verdadeiro e se foi furtado, por exemplo. A Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para todo cidadão, mas o RG antigo ainda vale até 2032. A primeira via do documento novo, em papel e na versão digital, é gratuita, e para fazer a emissão, o cidadão deve checar em seu estado qual o órgão responsável. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.
Para informar os cidadãos sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, lançou o curso Jornada Regional, Conectando Vidas e Desenvolvimento. O curso é gratuito e traz os conceitos básicos da política em 8 módulos, podendo ser realizado no ritmo do aluno. Ele foi criado para gestores da administração pública em nível federal, estadual e municipal, pesquisadores e pessoas interessadas na temática. Taciana Leme, coordenadora do projeto, explica o que motivou o lançamento. A motivação para a criação do curso Jornada Regional Conectando Vidas e Desenvolvimento é o compromisso com a superação das desigualdades regionais. Sabemos que a superação desse desafio é uma tarefa que precisa ser assumida por todos, gestores públicos nas mais diversas instâncias, seja federal, estadual ou municipal, pelo setor privado, pelas universidades, pelos grupos sociais, organizados ou não. Para tornar a aprendizagem mais didática e pessoal, o curso é apresentado por personagens fictícios, criados a partir de contextos reais. Taciana destaca que os personagens são o ponto de partida para explorar aspectos conceituais relativos à Política Nacional de Desenvolvimento Regional, como escala de atuação, desafios para o desenvolvimento de bases sustentáveis e governança regional. E para demonstrar que o desenvolvimento regional tem uma relação profunda com a vida das pessoas, nós criamos personagens que ilustram diversos problemas em todo o Brasil. E para tornar essa experiência mais rica, utilizamos reportagens da mídia para demonstrar que estamos tratando de problemas reais e atuais. Para cada assunto, acionamos diversas referências normativas, leis, decretos, portarias, sempre apresentados de forma contextualizadas. Para saber mais sobre as ações do governo federal em desenvolvimento regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. Com investimento de exatos 2 bilhões e 600 milhões de reais, as obras de infraestrutura realizadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, estão consolidando o protagonismo do interior na geração de emprego e renda. Nos últimos 2 anos, mais de 140 projetos foram contratados pela Secretaria de Infraestrutura para melhorar a qualidade de vida em todas as regiões do estado. O governador Cláudio Castro informa que as intervenções são essenciais também para impulsionar o crescimento econômico. Em Petrópolis, na região serrana, por exemplo, 84 dos 88 postos de trabalho criados pelas obras de reforço estrutural do túnel extravasor foram ocupados por moradores da cidade. Nos canteiros de obras espalhados pelo estado, a mão de obra contratada é da região, o que tem impacto direto na economia local. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, o Rio registrou 90.800 novas vagas formais no primeiro semestre do ano. Entre os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas protagonizaram esse crescimento está o setor de construção. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. As apostas online no Brasil estão em fase de regulamentação. Ao longo dos últimos meses, o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, publicou uma série de portarias com as regras gerais do setor. Nesse momento, a pasta analisa o pedido de mais de 100 empresas que querem autorização para operar sites de apostas aqui no nosso país. A liberação desse tipo de plataforma tem envolvido diversos órgãos públicos e também entidades da sociedade civil. Uma das entidades de maior representatividade no país, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por exemplo, criou recentemente a Comissão Especial de Direito dos Jogos, Apostas e do Jogo Responsável. O objetivo é justamente difundir informações e promover debates para colaborar com o processo de regulamentação do setor aqui no Brasil. O presidente em exercício da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica, diz que um dos principais focos dos trabalhos da comissão será em relação ao jogo responsável. Um importante pilar da nossa atuação é cuidar da regulamentação e inserir na regulação regras que garantam
o controle do jogo, porque a gente sabe que o jogo pode se tornar um problema social bastante grave. E ao lado disso, então a comissão vai cuidar da regulação e também vamos propor medidas educativas, preventivas, né, para que a população saiba usufruir, né, dessa possibilidade de jogos e apostas online. É uma realidade, sem cair em problemas como, por exemplo, endividamento, superendividamento. Então nós vamos coligar os problemas e mostrar o lado problemático dos jogos também para a população. Outro ponto de atenção são as questões econômicas. Nós estamos diante de um mercado que mal acabou de começar e por ano já está movimentando mais de 100 bilhões de reais no Brasil, não é? Então a gente tem que cuidar da tributação, mas pode render a arrecadação de impostos importantes para um Estado que tem que atender a população carente. Então vamos cuidar de uma tributação que não prejudique o negócio, mas também garanta verbas para aquela população que precisa do Estado, não é? Existem centenas de pedidos de licença de casas de aposta pendentes aí para entrar no mercado, e esse mercado precisa estar regulado, né? Então, se todos esses pedidos foram deferidos, a gente vai ter um disparo, né? Nós vamos passar de bilhões. Isso é dinheiro que vai gerar oportunidade de emprego, então a gente tem que garantir que ele gera oportunidade de emprego, mas que também haja segurança jurídica para quem vai atuar e para quem vai apostar. A autorização do governo para as mais de 100 empresas que formalizaram até o mês de agosto pedido para explorar plataformas de jogos e apostas online no Brasil deve ser concedida até 31 de dezembro deste ano. A partir de 1º de janeiro de 2025, empresas que operarem sem autorização ficarão sujeitas às penalidades previstas em lei, e a multa por infração pode chegar a 2 bilhões de reais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.